Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui sobre regra de 3 simples. Nesse vídeo eu vou diferenciar o que é uma regra de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcional, utilizando dois exercícios. Primeiro slide eu vou mostrar qual é a definição aqui, regra de 3 simples diretamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais, quando o aumento ou a diminuição na medida da primeira gera o mesmo na medida da segunda. E inversamente proporcional, duas grandezas são inversamente proporcionais, quando o aumento ou diminuição na medida de uma delas faz com que a medida da outra sofra alteração contrária na mesma operação. Bem, para ficar mais claro, eu vou destacar essas informações nos nossos exercícios, tá bom? Então, o primeiro exercício é esse daqui, ó. Ricardo leu 36 páginas de um livro em 2 horas. Se continuar nesse ritmo, quantas horas serão necessárias para completar um livro de 270 páginas? Então, quando a gente construiu lá o fluxograma com o passo a passo de como resolver o problema, a primeira etapa do nosso fluxograma sempre coloca como a leitura do problema, tá? Depois a leitura, a interpretação e a coleta de dados, né? Esse problema aqui ele está me dando algumas informações. Então, vou pegar aqui as informações. Ó, então, ele fala que Ricardo leu 36 páginas em 2 horas. Se continuar nesse ritmo, quantas horas serão necessárias para ler 270 páginas, tá bom? Então, conforme é uma regra de 3, notem que aqui eu tenho 3 informações numéricas representando duas grandezas, tá? Então, a partir de 3 informações, a gente vai descobrir uma quarta informação numérica. Por isso que a gente chama de regra de 3, que eu vou descobrir uma quarta informação de acordo com 3 informações já dadas. Então, leitura do enunciado, interpretação, coleta de dados. Eu, particularmente, sempre oriento a elaborar uma tabela com as informações do problema. Então, a minha tabela ficou assim, ó. Número de páginas e tempo. Primeira grandeza, número de páginas. O que ele está contando aí? Ele está contando o número de páginas. Segunda grandeza, tempo. Ele está contando uma quantidade de número de páginas de acordo com o número de tempo. Tá? Então, a tabela ficou assim, ó, 36 páginas na mesma linha, 2 horas. Na linha de baixo, 270. Conforme eu não sei quanto tempo ele demora para ler 270 páginas, eu coloco um X. Depois que eu completei a tabela, eu venho aqui na primeira coluna e faço a seguinte anotação. Ó, 36 para 270, essa grandeza está aumentando. Consequentemente, né, se o número de páginas está aumentando, Ricardo precisará de mais tempo para ler o livro. Ou seja, o tempo também vai aumentar. Então, se as duas grandezas estão aumentando, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá bom? Então, pode ser aumentando, aumentando, ou diminuindo e diminuindo. São diretamente proporcionais. E aí, o próximo passo que eu coloco lá no nosso fluxograma, nosso passo a passo, é escrever cada uma das colunas desse problema. Então, vou pegar essa coluna aqui, as informações dessa coluna, e escrever na forma de fração. Vai ficar assim, ó, 36 sobre 270. E aí, vou pegar lá a segunda coluna, que é o 2 e o x, e vou escrever na forma de fração. Tá bom? Então, ficou 36 sobre 270 é igual a 2 sobre x. Depois que eu escrever as duas frações, eu vou inserir aqui no meio um símbolo de igualdade. Tá bom? Por que é o símbolo de igualdade? Porque a razão entre esses dois números aqui da coluna 36 e 270 tem que ser igual à razão do 2 sobre x. Tá? E conforme eu coloquei um sinal de igual, igualando as duas equações, ou seja, essas duas equações serão frações equivalentes, a gente vai fazer a multiplicação cruzada que eu sempre falo em sala, né? A multiplicação cruzada nada mais é que eu pegar o 36 aqui, ó, e multiplicar com x, e o 270 e multiplicar com 2. Vai ficar assim, ó. 36 vezes x é igual a 270 vezes 4. Tá bom? Então, as orientações, sempre gosto de trabalhar dessa forma, porque aqui na primeira parte aqui da conta, a gente está trabalhando a prática de encontrar frações equivalentes, né? Que daí a gente vai ter o coeficiente de proporcionalidade, a razão entre os dois números. E aqui na segunda linha, a gente vai praticar um pouquinho da expressão algébrica, nesse caso aqui representado pela equação do primeiro grau, certo? Então vai ficar assim, ó, 36 vezes x, 36x é igual a 270 vezes 2. Então, o primeiro passo aqui dessa equação, vou
fazer a multiplicação de 270 vezes 2, que ficou 240. E por fim, esse 36 que está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, x é igual a 540 dividido por 36, certinho? Depois que eu fiz isso daqui, eu vou dividir 540 por 36. Daí vocês vão armar a conta aqui, ó, 540 dividido por 36. Eu já fiz aqui para ficar mais curto o vídeo. Então, o x vai ser igual a 15. O que é esse 15 aqui, ó? Esse 15 é a quantidade de horas que o Ricardo vai precisar para ler as 270 páginas. É óbvio que a gente consegue fazer isso daqui, né, de forma mais rápida depois que a gente já praticou bastante. Mas a sugestão é a gente criar a tabela, escrever se as grandezas estão aumentando ou diminuindo, indicar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais, escrever as frações equivalentes aqui, ó, uma para cada coluna, e transformar elas numa expressão algébrica, numa equação de segundo grau e resolver. E depois eu sempre falo para os alunos, gente, vamos fazer a verificação para ver se realmente o x é igual a 15, né? E como é que vai ficar essa verificação? A gente vai pegar aqui na tabela, ó, tá vendo o multiplicar cruzado que eu fiz aqui nas frações? Eu posso fazer diretamente na tabela aqui, tá? Aí a multiplicação vai ficar assim, ó, que a gente chama de verificação. Pegar 270 vezes 2 tem que ser igual a 36 vezes 15. Esse 36 vezes 15, se vocês observarem, ele está aqui, ó. 36 vezes 15. Mas na expressão eu coloquei 36 vezes x, porque até então eu não sabia quanto que valia x. Conforme eu descobri que o x vale 15, eu troquei aqui, ó, ficou 36 vezes 15. O resultado da primeira multiplicação tem que ser igual ao resultado da segunda multiplicação. Então ficou assim, ó, primeira multiplicação, 272 vezes 2 deu 540, e 36 vezes 15 também ficou 540, certinho? E uma outra forma que a gente praticou também, que foi o coeficiente de proporcionalidade. Nesse caso aqui de diretamente proporcional, a divisão do 36 por 270 tem que ser a mesma divisão que o 2 sobre 15. Quando eu falo divisão, é a razão, né? Se eu pegar o 36 e dividir por 270, vai ter que dar o mesmo resultado que o 2 sobre 15, certinho? O que foi esse 18 sobre 135 que eu coloquei? 18 sobre 235 é a simplificação da primeira fração. Ó, eu dividi o numerador e o denominador por 2, tá bom? E depois eu dividi o numerador e o denominador por 9, certinho? Por 9. Então, essa fração que está aqui embaixo, ó, é essa fração que está aqui, ó. Beleza? Quem que é o coeficiente de proporcionalidade aqui nesse caso? É o 2/15avos, que vai ser a forma reduzida das frações equivalentes do problema. Certinho? Então, esse é um problema com regra de 3 diretamente proporcional. Os alunos sempre perguntam, professor, numa prova eu tenho que fazer todas essas etapas? Lógico que não. Depois que a gente já fez bastante exercício em sala de aula, a ideia é que fique todas essas etapas mais intuitivas, né? Então, a gente consegue fazer direto fazendo a multiplicação cruzada, né? E daí a gente já vai ter o valor de x. E agora, eu vou fazer um exercício aqui com o problema de regra de 3 inversamente proporcional, ó. Em uma visita técnica, é necessária a alocação de um ônibus para o transporte de todos os alunos. Originalmente, havia 30 alunos e cada um deveria pagar R$20. No entanto, como apenas 25 alunos irão participar da visita, qual será o valor que cada aluno deverá pagar para a alocação do mesmo ônibus? Então, gente, voltando, ó, primeira etapa, a leitura do enunciado. Segundo, a gente, a interpretação, e vou destacar aqui as informações que são dadas, né? Então, notem que a gente tem a seguinte situação. 30 alunos iriam para um passeio, por uma visita técnica, e cada um pagaria R$20. 30 alunos vezes R$20 seria o valor total da alocação do ônibus. Só que desses 30 alunos, apenas 25 podem ir. Tá? Então, consequentemente, conforme diminui o número de alunos, os alunos que vão terão que pagar mais. Tá? Então, quais são as informações que são dadas aqui? Ó? 30 alunos,
R$20, que é o quanto eles vão pagar, e 25 alunos. Vou pegar essas três informações que a gente está trabalhando aqui, ó, regra de 3, e vou montar uma tabela. Minha tabela vai ficar assim, ó, número de alunos, primeira coluna, né, primeira grandeza, a gente está contando a quantidade de alunos, e segunda grandeza, valor a pagar, né, a gente está contando quanto cada aluno vai pagar. Então, se eu tenho 30 alunos, cada aluno paga R$20, 25 alunos pagarão X. Então, depois que eu montei a tabela, eu vou colocar aqui, tipo, abaixo de cada coluna, vou escrever, ó, então, o número de alunos, nesse caso aqui, está diminuindo. Consequentemente, o valor a pagar cada aluno, né, estará aumentando. Então, essa daqui é uma regra de 3 inversamente proporcional, tá bom? Porque uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo. No caso aqui, diminuindo e aumentando, certinho? Se fosse uma regra de 3 diretamente proporcional, o próximo passo a gente ia escrever aqui, né, as frações que representam cada uma das colunas. Na inversamente proporcional, a gente também faz isso, ó. 35 sobre 25 está aqui. E 20 sobre x está aqui, ó. Só que, conforme é uma regra de 3 inversamente proporcional, eu vou inverter a segunda fração, essa fração que tem um x aqui. Eu posso inverter, conforme a regra de 3 simples, posso inverter a primeira ou a segunda, só tenho duas colunas. Na regra de 3 compostas, daí você vai ter que ter uma análise mais profunda, tá? Então vamos lá. Ó. Isso, regra de 3 compostas, vamos ver lá no ano que vem. Então aqui eu vou inverter essa fração. Ó. Como é que vai ficar essa segunda fração invertida? Vai ficar assim, ó. Primeira fração eu copiei, 30, 25 avos. Segunda fração, ó, o 20 que estava em cima vem para baixo. E o x que estava embaixo vem para cima. Depois que eu fiz essa inversão, aí, né, escrevi a fração inversa de 20x avos, eu vou multiplicar cruzado. Ó. Vai ficar assim, ó, 20 vezes, 30 vezes 20, né, e 25 vezes x. Multipliquei em cruzado, eu vou ter aqui uma equação do primeiro grau. Eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Para toda essa regra de 3 simples, será assim, né? A gente vai começar pela multiplicação, 30 vezes 20, que vai dar 600. E depois o número que está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo, né? Que aqui é uma operação de multiplicação. A operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. Vai ficar assim, ó, 600 dividido por 25. E tem uma coisa que os alunos sempre questionam, né? Eu sempre gosto de fazer isso aqui. O x, em alguns problemas o x vai estar do lado esquerdo, em outros o x do lado direito. Tá? E aí chega um momento que eu mudo o lugar do x, tá bom? Aí os alunos falam, mas por que o x quando passou para o outro lado ficou negativo? Na verdade aqui, gente, o x ele é à direita ou à esquerda, né? O 600 estava à esquerda, também foi para a direita, então ele não vai mudar muita coisa. Pensando em dinheiro, a mesma coisa, falar assim, ó, duas notas de 5 é igual a R$10. Se eu inverter e falar que uma nota de 10 é igual a duas notas de 5, continua sendo uma verdade, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso inverter a posição dos dois números. E aí ficou assim, ó, x é igual a 600 sobre 25. Quanto que é 600 sobre 25? Divisão, né? Então, 600 sobre 25 é igual a R$24. Ou seja, se no início do passeio eu tinha 30 alunos e cada aluno vai pagar R$20, se aumentar o número de alunos, ou se diminuir o número de alunos para 25 alunos, cada aluno precisa pagar R$24. Ou seja, vai ter que aumentar R$4 dos alunos que participarão do passeio. Tá? E aí no próximo passo, sempre sugiro, ó, faça a verificação. Para verificação desse, deixa eu apagar um pouquinho aqui que ficou meio poluído. Ó. Na regra de 3, inversamente proporcional, né? Diferente da diretamente proporcional, ó, o número de cima multiplica com o número de cima. E o número de baixo multiplica com o número de baixo. Tá bom? Então a nossa verificação vai ficar assim. Ó. O 30 vezes o 20 tem que dar o mesmo resultado que o 25 vezes o 24. Né? Ó, 25 alunos vão pagar R$24. Tem que ser o mesmo valor, né? Que nesse caso aqui é 600, que corresponde ao valor da alocação do ônibus. Tá bom? E o coeficiente de proporcionalidade, nesse caso aqui, da inversamente proporcional, aí só lembrar, quando é diretamente proporcional, a gente faz a divisão, né? A divisão entre os valores aqui da primeira coluna. A operação inversa
operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, nesse caso, essa verificação que a gente faz aqui, quando eu multiplico 30 vezes 20, o resultado já é o meu coeficiente de proporcionalidade. Tá bom? Então, esse já é o coeficiente de proporcionalidade. Certinho? Então, lembrando, ó, na prova tem que fazer todas essas etapas? Não há necessidade, mas a gente tem que saber, né, que cada uma dessas etapas, cada uma das etapas são importantes. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Até o próximo vídeo. Valeu!